Se você está se preparando para o Enem, para os vestibulares, já aproveita e segue o Cezão, porque nós estamos num intensivo de resoluções nessa reta final do ano. Essa questão aqui envolve nada mais, nada menos o assunto top 1 de biologia cobrado no Enem. É meio ambiente, é sustentabilidade, é preservação ambiental. Aqui, um gráfico que muita gente fica em dúvida na interpretação dele. Vamos entender do que se trata. O gráfico abaixo representa o fluxo, quantidade de água em movimento de um rio em 3 regiões distintas após certo tempo de chuva. Aí ele deu o gráfico pra gente, galera. E o que nós podemos analisar? Nós temos uma área agrícola, temos floresta regenerada e uma floresta natural. E aí está sendo mostrado o fluxo fluvial e o tempo depois que a chuva começa em minutos. E ele quer saber o seguinte: comparando-se nas 3 regiões a interceptação da água da chuva pela cobertura vegetal, é correto afirmar que tal interceptação. E o que a gente conclui analisando esse gráfico é o seguinte: na área agrícola, nós temos um pico de fluxo fluvial logo no início da chuva e depois uma queda brusca. Percebemos que na floresta regenerada, no início ocorre uma ascensão, o pico vem depois, com a queda em seguida. E na floresta natural, nós percebemos que há uma ascensão desse fluxo fluvial, com um pico, e esse pico, percebam, ele é menor quando comparado com a floresta regenerada e bem menor do que quando comparado com a área agrícola, e depois vem uma queda bem sutil. E o que nós podemos concluir com isso? Já dando alguns spoilers aí em relação à alternativa correta. Quando nós falamos, galera, de uma área que não tem uma vegetação nativa, que não tem uma vegetação de grande porte, o que vai acontecer é que a absorção de água, ela acontece de forma muito rápida. Muitas vezes não há o aproveitamento de água como aconteceria numa área de vegetação. E aqui ele está mostrando que o fluxo fluvial é aquele fluxo que acontece em rios. Então nós vamos ter aquela grande vazão de água de forma bem repentina e depois uma queda brusca. Sendo que em regiões de vegetação, de floresta, seja ali uma região de floresta regenerada ou uma floresta natural, né, aquela vegetação nativa que já estava ali há muitos anos ou décadas, a água ela vai sendo aproveitada lentamente. Por quê? Porque nós temos raízes, nós vamos ter a absorção dessa água por parte da vegetação, tem a evapotranspiração dessa vegetação. O fluxo de água ele está em equilíbrio, por isso que nós não temos aquele pico repentino com uma queda brusca do fluxo de água, do fluxo fluvial. Então a floresta natural, ela aproveita de forma equilibrada essa água. Ela vai sendo absorvida, ela vai sendo liberada aos poucos. E aí nas alternativas, o que ele dá pra gente? Na alternativa A, é maior no ambiente natural preservado? Olha lá o que ele está perguntando. Comparando-se nas 3 regiões a interceptação da água da chuva pela cobertura vegetal, é correto afirmar que tal interceptação é maior no ambiente natural preservado? Pessoal, com certeza. O que é essa interceptação? É o aproveitamento da água. Como a gente viu, não temos esse pico como acontece ali na região agrícola. Na região agrícola, é claro, tem lá o cultivo, tem a plantação, ela vai aproveitar isso. Porém, esse aproveitamento não é o mesmo quando comparado com uma grande área de vegetação, com árvores de grande porte. Então a alternativa A está corretíssima. Vamos ver a alternativa B. Independe da densidade e do tipo de vegetação. Essa a gente descarta facilmente, né? Dá uma grande diferença. Inclusive, numa região de floresta regenerada. Ah, Cezão, por que dá diferença quando comparamos uma floresta regenerada com uma floresta natural? Porque muitas vezes quando a gente fala de uma floresta natural, é aquele ecossistema que está em clima, que está no seu ápice. Então o aproveitamento de recursos é diferente, tá, galera? Não que uma floresta regenerada, futuramente, não chegue aí nesse aproveitamento da floresta natural. Provavelmente vai chegar, né? Se bem cuidado, se bem preservado. A alternativa B, então, está fora. A alternativa C é menor nas regiões de florestas? Não, é o contrário. Nós teremos um maior aproveitamento, nós teremos uma maior interceptação da água em regiões florestais. A alternativa D, aumenta quando aumenta o grau de intervenção humana? Não, quando nós temos um grau de intervenção humana, nós teremos o quê? Uma menor interceptação de água, ou seja, um maior fluxo fluvial, como nós vimos ali no pico da região agrícola. E a alternativa E, diminui à medida que aumenta a densidade de vegetação? Galera, interceptação de água, tem que tomar cuidado. Às vezes a gente olha ali no gráfico, né, e pensa,
nossa, o fluxo fluvial, né, foi diminuindo. Então quer dizer, diminui à medida que aumenta a densidade de vegetação. Não, ele está perguntando em relação à interceptação de água. Se nós tivermos um aumento na interceptação de água, no aproveitamento de água, quer dizer que o fluxo fluvial vai ser menor, tá? Então muito cuidado com esse tipo de interpretação. Por isso que atualmente nós temos os sistemas agroflorestais, como o próprio Enem já cobrou várias vezes. O sistema agroflorestal, ele visa justamente esse equilíbrio de recursos, essa maior interceptação de água, esse melhor aproveitamento. Isso daí faz com que a erosão seja reduzida, o assoreamento seja reduzido. Então é um sistema que objetiva manter um equilíbrio de toda essa situação, de todo esse fluxo hídrico. Responde aí se você acertou a questão, se achou essa questão difícil, já segue o Cezão para mais resoluções como essa. Bons estudos e até a próxima. Abraço!